Boa noite, meus irmãos. Boa noite, povo abençoado de Jesus, povo querido. Nós estamos aqui agora para iniciarmos um momento tão especial, um momento de adoração ao nosso Deus, mas um momento também de felicidade em casais, com felicidade em poder comemorar mais um Dia dos Namorados na presença do Senhor. Mesmo distantes, gostaríamos de estar no evento juntos aqui, no encontro de casais, mas cada casal na sua casa ou em outro lugar, nós estamos juntos através da fé e através do mesmo propósito, que é o propósito de glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. E eu queria também, desde já agradecer aí e saudar os amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Nobre, igreja do reverendo Eber Tru, que estará conosco nesta noite, nessa palestra tão especial, nesse momento tão especial, e também a todos os demais irmãos e amigos que nesse momento se faz presente conosco nesse período que nós teremos aqui de louvor ao nosso Deus e também de alegria por podermos estar comemorando essa data tão especial, que é o Dia dos Namorados. Sabemos que o Dia dos Namorados é uma data e que enquanto nós estivermos vivos, ela sempre deve ser comemorada. Não é porque a pessoa tem 10, 20 anos de casados que deixa de comemorar. Muito pelo contrário. Aí que precisamos comemorar de forma plena essa data tão especial que é o Dia dos Namorados. E para nós iniciarmos esse momento, eu vou estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo, por esse momento, e pedindo a Ele que conduza esse momento, para que tudo aquilo que vem acontecer aqui nesta noite seja somente para a honra e para a glória dele. Vamos orar ao Senhor? Eu queria te convidar nesse momento, para que você aí, se estiver próximo ao seu casal, pegue na mão dele, o seu cônjuge, pegue na mão dele, na mão dela, para que nós possamos aí ter esse momento gostoso juntos. E aqueles que estão distantes, casais de namorados, que cada um estão em casas diferentes, separadas, nesse dia, que você também possa estar elevando o seu pensamento ao Senhor, ao nosso Deus, para que nós possamos falar com Ele e agradecer a Ele por tudo. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos falar com o nosso Deus. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos ao Senhor pelo privilégio que temos, Deus, de podermos estar em tua presença, Senhor. Deus, é uma alegria incomparável para todos nós. Podemos servir a um Deus tão bom e tão maravilhoso como o Senhor. Um Deus que nos permite vivermos momentos tão felizes como esse momento de hoje. Apesar de não podermos, Deus, estarmos desfrutando de um jantar, de uma comemoração que, como nós costumamos fazer no Dia dos Namorados. Mas nós podemos também adorar ao Senhor, porque o Senhor continua direcionando nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus. Abençoa nossas vidas. Continue conosco. Conduza esse momento. Conduza, Deus amado, a vida de cada casal para a glória e louvor do teu nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está em Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Esse texto se encontra no capítulo 8 de Cantares, no versículo 7. Nós estaremos lendo esse texto para adorarmos o nosso Deus também através dele. Cantares, capítulo 8, versículo 7. A palavra do nosso Deus, ela diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Olha que coisa maravilhosa.
Que profundidade do texto da palavra de Deus. Ele mostra para mim e para você que o amor é algo tão pleno, tão maravilhoso, que nada pode apagá-lo. E ele também mostra que ninguém pode comprar esse amor. E ainda, que ele jamais pode ser dado sem haver uma entrega total. Porque o texto diz para nós, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O amor é algo cultivado. O amor é algo que nasceu no coração de Deus. O amor é Deus e vem para as nossas vidas. E através desse amor, nós podemos celebrar a paz e a alegria e o relacionamento perfeito dos casais. E nesse momento nós vamos adorar esse Deus, que é amor, que transmite o seu amor para cada um de nós. Vamos adorá-lo. O Ministério do Louvor irá nos conduzir em cânticos espirituais, em cânticos de celebração a Deus, mas também cânticos românticos, cântico que celebra o amor, a alegria e a paz e o relacionamento perfeito dos casais. Vamos adorar esse Deus nesse momento. Boa noite a todos que se encontram em casa e agora. Você e seu cônjuge, você e seu namorado, você e seu noivo, esposo e esposa. Nós queremos, assim, agradecer a Deus por podermos estar juntos, adorando a Ele, que o amor é Ele nos proporcionou isso, a vida, né, da família. Então, que nós possamos deixar que o amor toque em nossos corações a cada dia. Amar não quer dizer você estar ali toda hora, meu amor, eu te amo, ou isso, ou outras coisas. Mas o amor é o ato de todos os dias, de tudo aquilo que você faz, né? E que essa noite o seu amor venha ser renovado no Senhor. Você e seu cônjuge, que Deus possa abençoar. Nós sabemos que momentos difíceis nós passamos, mas eu creio que quando Deus está entre um casal, né, todas as coisas vão ser superadas, porque Deus, Ele nos ensina o amor, Ele nos ensina como sermos uns com os outros, né? Então que Deus possa te abençoar aí nessa noite, clima romântico, né? Que você possa lembrar de quando você conheceu aí o seu parceiro, né? Dos momentos bons que vocês passaram, talvez momentos de lutas, mas momentos gostosos, né? Que você tem passado aí com o seu casal, né? Com sua família. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais pra fazer feliz. Como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. O primeiro olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo passa, a vida vira uma canção. Não
Deus que me deu você. Tem como poder sonhar e nunca acordar. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. O primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo passa, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Deus que me deu você. Tem como poder sonhar e nunca acordar. É maravilhoso, né? A gente ter, né, alguém do nosso lado para nos amar, para cuidar de nós, né? E você sabe o quanto que é importante. Às vezes a pessoa está ali do seu lado e te dá atenção, e está com você. E nessa noite, nós vamos estar cantando mais uma canção. E eu vou aproveitar para fazer uma homenagem ao meu amor que está aqui do meu lado. Porque, gente, às vezes a gente tem vergonha mesmo de falar, meu amor, te amo. Ou às vezes também a gente tem um pouco de vergonha de expressar algumas coisas. Às vezes a gente cai na rotina, né? A gente vai deixando as coisas se esfriar, né? Mas às vezes a gente falha mesmo, né? Como casal. Muitas vezes a gente deixa a desejar. Mas é algo que Deus nos ensina a amar, né? A demonstrar o amor. Né? E muitas vezes nós nos envergonhamos de fazer isso, né? Então eu vou estar lendo um poema aqui, né? A prova do meu amor. Vou estar lendo aqui. Vou virar aqui para ele para ficar mais romântico. Com coragem, força e determinação, não existe meta que não possa ser alcançada. Os obstáculos podem ser gigantes e muitas as contrariedades, mas um coração repleto de sonhos nunca desiste. Você é um guerreiro, meu amor, e tenho certeza que Deus está do teu lado e que abençoará seus esforços. Também estarei sempre ao seu lado, aconteça o que acontecer, fazendo das suas batalhas a minha e celebrando com você cada conquista. Então, meus irmãos, que nós possamos mesmo, eu sei que às vezes a gente tem algumas dificuldades, né? Não fazendo para se aparecer, né? Mas eu sei que eu devo também, né? Isso a ele, por muitas vezes você falha em questão, né? Disso mesmo, né? De estar falando que eu te amo, às vezes no dia a dia não tá falando palavras que talvez coloquem meu esposo para cima, né? Talvez a correria, talvez o dia a dia, os estresses também, mas isso não pode ser maior do que o amor que nós sentimos um pelo outro,
o respeito também, né, a qual nós sentimos, e também demonstrando todos os dias, né, mesmo em pequenos detalhes, porque nós não vamos ser perfeitos, né, nós não vamos, talvez, alcançar a perfeição, né, mas que a nossa vida possa vir ser cheia de Deus, em primeiro lugar, de simplicidade, e eu tenho certeza que a cada dia nós aprendemos a amar, a respeitar, né, e a fazer até mesmo coisas a qual muitas vezes nós deixamos passar, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida aí. Nós vamos cantar mais uma canção. Me sinto tão amado, isso faz bem. O coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor. Uma ponte sobre o rio de dor. É minha vida, um sonho lindo se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. No lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me trazendo bem. Amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Me sinto tão amado, isso faz bem. O coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor. Uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. No lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu teto, me fazendo alguém. Amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora é sua mulher. Vamos nos molhar na chuva do Senhor, alimentar com bênção o nosso amor, fazer valer a pena tudo que a gente conquistou. Vamos junto fazer um culto de agradecimento a Deus. Quando precisei você me aparecer, um presente e um remetente era Deus. Pensa, que coisa linda, né? Poxa, fiquei muito feliz, viu, gente? Principalmente desses louvores tão belos, mais a declaração da nossa irmã Luciana para o nosso irmão Joilson. Eita bênção, viu? Glória a Deus. Coisa boa. Que nós possamos seguir esse exemplo desse casal, atitude dessa amada irmã e fazermos também, se você até hoje, até agora, nesse momento, você ainda não falou para a sua digníssima esposa, namorada ou noiva que você a ama, faça isso, meu querido.
E se você, minha querida, também não falou para o seu cônjuge que você o ama, faça isso. Isso é importante, isso é gostoso, isso valoriza aquela pessoa que está ao nosso redor. E é muito bom a gente ter essa alegria de poder declarar que nós amamos aquela pessoa que está ao nosso lado. Meus queridos, nós teremos agora uma palestra toda especial pelo meu amigo e irmão, reverendo Heber Tru, da Igreja Presbiteriana de Nobre. Ele vai estar agora conosco. Meu amigo Heber. Boa noite, meu amigo Rogério. Graças a paz, meu irmão. Satisfação ter esse encontro com você aí, com a sua igreja. É uma alegria para nós, viu? Poxa, para nós também, viu, Heber? Estamos muito felizes em ter você hoje conosco, sendo esse canal aí para transmitir a palavra de Deus para nós, casais, num dia tão especial, meu querido irmão. É uma alegria, um prazer, um privilégio. Você e sua família, uma família que nós temos um carinho muito, muito, muito grande. Como nós dizíamos lá em BH, no tempo de seminário, né? Existem amigos mais chegados do que irmãos. E você verdade. E sua família são esses amigos tão especiais para nós. Então, que Deus abençoe vocês muito. E nesse momento, eu vou deixar você conduzir esse momento aí da palestra. E no final, a gente fala um pouco mais. Se você quiser aí apresentar sua família, falar um pouco mais aí, você fica à vontade. Pastor Heber, da Igreja Presbiteriana de Nobres. Isso. Nobres. Isso. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Boa noite, igreja. Boa noite, casais. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês nesta noite. É uma noite especial. Porém, por causa dessa pandemia, é um momento em que nós precisamos nos aproximar, né, usando aí a tecnologia. Como o pastor Rogério bem disse, eu sou pastor Heber, pastoreio a Igreja Presbiteriana de Nobres, aqui em Mato Grosso, fica a 120 quilômetros da capital, Cuiabá. Está aqui a nossa família, a minha esposa, Vanessa, também os nossos filhos, o Heber Samuel e o Heber Daniel, que são joias preciosas, né, que Deus nos deu, e nós realmente nos alegramos de poder participar com vocês nesta noite. É uma alegria imensa, uma alegria que enche o nosso coração, né, de poder, então, estar com vocês neste momento tão especial na vida da igreja. Agradeço o convite, agradeço aí a participação, a confiança do pastor Rogério, do conselho, e agradeço de coração por poder estar com vocês. Mas eu sei que vocês estão aí 1 hora a mais, né, da gente aqui, nós estamos aqui, são 7h30, aí já são 8h30, então eu sei que os casais querem aí comemorar, né, esse momento juntos, então nós vamos partir rapidamente para a leitura da palavra de Deus e também para esta palestra que eu espero que edifique seu coração, que transforme a sua vida, as suas atitudes, as suas ações e também os seus pensamentos. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que está no Salmo 128. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Vejam os filhos de teus filhos, paz
sobre Israel. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá de poder sentar ao redor da tua palavra, sentar, Senhor, diante da tua santa presença. Pai, obrigado pela palavra que nos orienta, pela palavra que nos direciona. Pai, nós queremos te agradecer por cada casal que está a assistir esta palestra, Deus. Que o Senhor fale aos seus corações, que a tua palavra entre e faça morada em seus corações. Pai, que o Senhor esteja mudando aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor possa estar transformando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Pai, que o Senhor nos ajude e que nós possamos ser edificados, fortalecidos enquanto casais nesta noite, Pai. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema da nossa palestra é promovendo a unidade no lar. Quando nós olhamos para o tempo em que nós estamos vivendo hoje, nós vamos perceber algo um tanto quanto intenso na nossa sociedade. Os casos de feminicídio e os casos de brigas domiciliares, eles praticamente triplicaram quando nós, então, adentramos nessa questão da pandemia. Muitos casais passaram, então, a viver a sua vida de forma mais intensa. Maridos que não conheciam as suas mulheres, esposas que não conheciam os seus maridos a fundo, e agora eles vivem numa desunião, mesmo estando dentro da sua própria casa. Esse texto fala de forma muito clara a respeito de uma família que está sentada ao redor da mesa. E a grande pergunta e que eu faço para você enquanto casal, e se você é um casal, se vocês são um casal de namorados, para que vocês comecem a pensar sobre isso, eu quero destacar aqui, dentre tantas coisas, o final do versículo 3, que ele fala que os teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. O salmista, então, ele está num contexto aqui, aparentemente dentro do seu lar, onde eles estão ao redor da mesa e existem algumas coisas que nós colocamos à nossa mesa. É claro que, de forma figurada, eu quero te perguntar o que você tem colocado à mesa do seu lar. O que você tem colocado como ingrediente, como alimento, como algo que vai fortalecer a comunhão, a união dentro da sua casa. Fato é, meus irmãos, que nós somos, todos os casais são duas pessoas pecadoras, duas pessoas dependentes, carentes da glória de Deus, carentes do perdão de Deus, dependentes totalmente desse Deus, porém são duas pessoas que disseram sim. São duas pessoas que disseram sim para um relacionamento, disseram sim para uma vida conjunta, uma vida unida, até que a morte os separe. Porém, quando nós olhamos para a vida de pecadores, nós precisamos fazer algumas perguntas. Será que é possível viver unidos dentro do nosso lar? Será que é possível vivermos unidos a ponto de conseguirmos lidar com os nossos conflitos familiares? Qual os ingredientes que nós precisamos ter à nossa mesa para que a unidade, para que o amor, para que a comunhão, para que tudo isso faça parte do dia a dia da nossa família? Quando nós olhamos para os conflitos, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. E quando nós olhamos para essas coisas, nós precisamos começar a selecionar, começar a identificar quais são os problemas, quais são as atitudes, quais são as ações, quais são as palavras, quais são os pensamentos que nós podemos evitar para que nós possamos amenizar a situação dentro da nossa casa. Talvez hoje, por ser um dia especial, vocês passaram por cima dos conflitos desta semana e chegou a sexta-feira, dia dos namorados, e então nós vamos celebrar o dia dos namorados como se nada tivesse acontecido. Quem sabe dos problemas são as pessoas que estão dentro da casa.
Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, de onde vêm esses conflitos? Tiago vai descrever isso com exatidão quando ele fala lá no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, que ele diz assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Então a palavra de Deus começa a nos orientar, começa a nos direcionar para um ponto importante na nossa caminhada conjugal. De onde então vêm os conflitos? Os conflitos vêm dos nossos corações. Os conflitos vêm dos nossos desejos. Os conflitos vêm das nossas concupiscências, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós ansiamos, daquilo que faz parte do nosso gosto, daquilo que faz parte do nosso desejo. Nós passamos então a querer realizar aquilo que eu quero. Os conflitos, eles começam exatamente quando nós passamos a colocar acima de todas as coisas o que eu desejo, o que eu quero, porque tem que ser assim, porque tem que ser do meu jeito, e então o meu agrado precisa ser e estar acima de todas as coisas. Mas o que você realmente deseja? Dentro do seu casamento, o que é que você deseja? Será que você tem buscado um amor altruísta? Né? Um amor onde você quer realmente o bem do seu cônjuge? Um amor onde você deseja, anseia, primeiramente, que o seu cônjuge esteja bem? Precisamos entender que o problema está em nós. O problema está em mim. O problema está nas pessoas. E dentre tantas atitudes que nós podemos ter diante do resolver dos conflitos, eu quero falar de uma que talvez seja uma das principais, que é o fato de nós confessarmos os nossos erros e assumirmos as nossas responsabilidades. Quando nós olhamos para os problemas familiares, muitas vezes nós lidamos com ele de forma errada. E nós, quando estamos diante de um problema, diante de um conflito familiar, nós tendemos a fazer algo que é muito prejudicial para o nosso relacionamento. Nós tendemos a empurrar todas as coisas para debaixo do tapete, escondê-las, ou ofuscá-las diante de toda a situação, e nós fingimos que nada está acontecendo, nós fingimos que está tudo bem, nós fingimos que as coisas estão bem, nós fingimos que estamos vivendo um relacionamento bom, um relacionamento agradável, e quando na verdade nós estamos vivendo apenas um relacionamento de fachada. Para vivermos bem, para termos unidade, nós não podemos, então, empurrar as coisas para debaixo do tapete. Nós precisamos expô-las. Nós precisamos colocá-las em evidência para que elas possam ser resolvidas. Quando nós colocamos as coisas debaixo do tapete, é o momento em que nós damos respostas vazias, respostas fracas, respostas que não produzem transformação. Nós colocamos a nossa vida em risco, nós colocamos a nossa vida conjugal em risco, porque muitas vezes nós não assumimos a responsabilidade diante de todas as situações problemáticas. Precisamos admitir, precisamos agir com sinceridade, precisamos ser específicos. Sabe, nós não vamos alcançar os objetivos se nós caminharmos em direções opostas. Nós precisamos caminhar na mesma direção. O marido e a mulher, eles precisam caminhar na mesma direção, ter os mesmos pensamentos, ter os mesmos sonhos, querer a mesma coisa, desejar crescer juntos, andar de mãos dadas diante das circunstâncias deste mundo. Sabe, mas o que acontece muitas vezes é que nós aplicamos dentro dos conflitos uma regrinha que ela não é saudável para o nosso caminhar. Nós muitas vezes aplicamos a regra do 40-60.
Você sabe o que é a regra do 40-60? A regra do 40-60 é quando você toma uma atitude de querer assumir a sua responsabilidade, porém você fala assim, eu tenho responsabilidade, eu errei, mas a minha parte é 40%. A parte da pessoa, a parte do cônjuge, é 60%. E quando eu faço isso, eu começo a transferir toda a minha responsabilidade, eu começo a transferir para outra pessoa aquilo que eu fiz. O que nós precisamos urgentemente é olhar para as situações que nós vivemos e assumir as nossas responsabilidades. Sabe, a unidade no lar, ela se torna muito mais eficiente, ela se torna muito mais eficaz quando nós estamos ao redor desta mesa, e nesta mesa, então, há confissão, nesta mesa há o assumir de responsabilidade, nesta mesa há comunhão, nesta mesa há amor. Sabe, existe um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18, assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, nós precisamos entender que a paz no nosso lar, a união no nosso lar, as coisas boas no nosso lar, depende de nós. Depende do nosso comportamento, depende das nossas atitudes, depende do que eu penso, depende dos lugares que eu vou, depende das minhas ações com a minha esposa, depende das minhas ações com os meus filhos, depende do que eu falo para eles. Sabe, existem tantos casais, tantas famílias dilaceradas, exatamente porque os dois querem brigar, os dois estão brigando por algo, quando na verdade não há necessidade de se brigar, quando na verdade não há necessidade de criar todo um conflito familiar. Mas nós encontramos pessoas que são experts, parece que fizeram PhD na área de arrumar encrenca, de arrumar confusão. Qualquer motivo é motivo. Mas então, quais os caminhos práticos que nós podemos, então, tomar para que o nosso lar viva em união, para que o nosso lar viva de forma saudável, como nós olhamos para o Salmo 128? A unidade no lar, ela precisa passar, então, pela confissão. O ponto de partida da nossa caminhada em rumo à unidade precisa ser o pensar sobre as palavras. Aquela ideia, aquela justificativa de que as pessoas falam assim, eu falo mesmo, que der na telha eu falo e depois eu resolvo. Isso não procede, porque a Bíblia fala que peca aquele que age, aquele que pensa tão precipitadamente. Nós precisamos parar para analisar o que nós vamos falar. Nós precisamos parar para pensar naquilo que nós vamos proferir com a nossa boca. A palavra de Deus também diz que não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, mas sim aquilo que glorifica a Deus. E a pergunta é, será que nós temos glorificado a Deus com as nossas palavras quando nós dizemos algo para o nosso cônjuge? Será que nós temos glorificado a Deus com as palavras proferidas pela nossa boca? E aqui eu queria direcionar duas situações. O que temos falado para o nosso cônjuge? E o que nós temos falado sobre o nosso cônjuge? Nós encontramos muitas pessoas que, ao se depararem com situações complicadas, situações difíceis, e nós vemos isso, e o pastor Rogério acho que vai confirmar isso, quando nós olhamos para os aconselhamentos bíblicos, aconselhamentos principalmente de casais, e quando a pessoa vai, então, expor o seu problema, ela sempre vai dizer assim,
porque ele é assim, porque ele faz isso, porque ela é assim, porque ela diz isso, porque é sempre uma transferência de culpa, uma transferência de responsabilidade. Nós muitas vezes desejamos muito mais falar sobre o nosso cônjuge do que falar sobre o nosso problema, assumir a nossa responsabilidade. Sabe, nós encontramos pessoas falando mal do seu cônjuge, nós encontramos pessoas falando mal dos seus filhos, amaldiçoando, murmurando. O que nós precisamos, meus irmãos, para ter uma unidade dentro do nosso lar, é falar coisas boas para o nosso cônjuge, é falar coisas boas a respeito do nosso cônjuge. Mas nós muitas vezes preferimos esconder. Nós muitas vezes preferimos, ao invés de falarmos coisas boas, coisas agradáveis, coisas que vão agradar a Deus, nós preferimos incendiar toda a floresta com as nossas palavras. Palavras jogadas ao vento, elas não têm volta. Cuidado com o que você tem falado para o seu cônjuge, cuidado com o que você tem falado sobre o seu cônjuge. Sabe, meus irmãos, vivemos dias difíceis, vivemos dias em que as pessoas estão cada vez mais tendenciosas a ter conflitos em suas casas. Nós precisamos contribuir para resolver as situações dentro dos nossos lares. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas que têm prazer, têm alegria em viver em conflitos, não se dispõem a resolver as situações. E quando a situação ela não é resolvida dentro do casal, ela não é resolvida dentro dos filhos, e depois ela não é resolvida dentro das noras e dos genros, e depois ela não é resolvida dentro do contexto dos netos, e quando a gente vê, nós temos algumas gerações todas contaminadas por uma confusão, por umas guerras, por uns conflitos, que poderia ser resolvido lá no início. Sabe, você pai, você mãe, eu pai, nós somos responsáveis por não agravar a situação. Já está difícil, nós somos chamados para ser pacificadores. É por isso que a palavra de Deus diz: esposas estejam submissas aos seus maridos, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Filhos, respeitem, amem os seus pais. Pais, não provoquem os vossos filhos a ira. Mas nós encontramos muitas pessoas murmurando, reclamando. Sabe o que mais a gente encontra? O que mais a gente vê e o que mais a gente ouve enquanto pastor são reclamações, são murmurações de cônjuges, de filhos. Pastor, eu não aguento mais meu filho. Pastor, eu não suporto mais ouvir a voz da minha esposa. Pastor, eu não aguento mais meu marido dentro de casa. As pessoas vivem reclamando. Isso só atrapalha. A reclamação, a murmuração, ela é algo que tem um poder tão grande de destruição, porque você acaba se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa. Sabe aquela pessoa que quando você encontra com ela na rua e você diz bom dia, e ela diz bom dia. Não tem coisa mais terrível quando isso acontece dentro das casas, dentro dos lares. Sabe, eu sei você pai, eu sei você mãe, que quando seu filho sai para a escola e quando ele chega e você está com saudade, você quer dar aquele abraço. Mas os conflitos estão ali mal resolvidos. E então,
as murmurações e as reclamações, elas vêm. Não reclame, não murmure, coloque gratidão à sua mesa. Outra coisa, meus irmãos, que destrói a unidade do lar é a mentira. Sabe, mentira é algo que nós precisamos abolir da nossa vida conjugal. Na verdade, de toda a nossa vida, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que mentia não minta mais. Aquele que vivia uma vida de mentira, não faça mais isso, porque agora você é uma nova criatura. Sabe, se tem algo que destrói relacionamentos, se tem algo que destrói famílias, é a mentira. Porque a mentira, ela é algo viciante. Ela é algo que causa dependência em você. Porque só existe um jeito de você sustentar a sua mentira, que é contando outra mentira. Então você mente hoje, amanhã você mente outra mentira para poder sustentar a mentira de hoje, e assim você vai indo. Sabe, as pessoas mentem achando que elas vão conseguir sustentar, fortalecer a sua posição dentro da casa. Sabe, homens que mentem para tentar preservar a sua posição de homem. Sabe, nós não podemos usar a mentira, nós não precisamos usar a mentira para sustentar a nossa masculinidade. Mulheres, vocês não precisam usar a mentira para sustentar a feminilidade de vocês. Casais, vocês não precisam usar a mentira para sustentar uma posição. Vocês não precisam usar a mentira para mostrar para as pessoas que está tudo bem. Vocês não precisam disso. Digam a verdade. Digam a verdade em amor. Digam a verdade, ajam de forma verdadeira. Às vezes a mentira é algo que nós cultivamos dentro, né, dos nossos corações, achando que a mentira é algo que pode nos trazer algum benefício, trazer alguma bênção, achando que nós vamos conseguir resolver as situações dentro dos nossos lares. Mas a mentira é algo terrível, que destrói todas as coisas. Isso é terrível. Isso é terrível dentro dos nossos relacionamentos. Mas a palavra de Deus, ela então começa a nos direcionar para algumas coisas que precisam então ser verdade. Quando nós olhamos para os conflitos, os conflitos familiares, nós precisamos entender que você não é totalmente vítima. Quando nós olhamos para os conflitos familiares, nós vamos perceber que o casal ele é responsável. O casal é culpado por aquilo que está acontecendo. Então, a pessoa acha que muitas vezes ela é totalmente vítima, quando na verdade ela precisa assumir a sua culpa, assumir a sua responsabilidade. Sabe, grande parte dos conflitos vem de promessas não cumpridas, promessas mal feitas. E as promessas não cumpridas, elas tendem a romper a unidade da família, a unidade do lar. Nós precisamos agir como nós gostaríamos que as pessoas agissem conosco. O grande problema é que nós queremos ser bem tratados, nós queremos ser respeitados, mas muitas vezes nós não respeitamos e nós não tratamos bem. E quando nós olhamos para os conflitos familiares, principalmente de casais, a esposa reclama do marido, porque ele é assim, porque ele faz isso, porque ele não faz isso. E aí, quando a gente devolve a pergunta dizendo, e você?
que você tem feito para mudar essa situação? Ah, mas o problema é com ele. Também. Também. Qual deve ser a nossa motivação em tentar resolver os conflitos? Sabe, irmão, sabe por quê que muitas das vezes, sabe por que muitas das vezes nós não temos motivação, nós não temos disposição, aliás, para resolver os conflitos? Porque nós não temos a motivação certa. E eu quero dar aqui duas motivações corretas para que você possa resolver os problemas, os conflitos, para que a sua família viva unida. Não resolva, não tente resolver as coisas só para vocês ficarem livres das brigas. Essa não pode ser não é uma motivação saudável. Não pense apenas para ficar livre dos conflitos, mas resolva de forma honesta, de forma que Deus seja glorificado quando você resolve a situação. Olha que coisa preciosa para nós. Deus precisa ser glorificado no seu casamento. Deus precisa ser glorificado na união da sua família. E eu pergunto, será que Deus tem sido glorificado quando as pessoas olham para a sua casa, quando as pessoas olham para o seu relacionamento, quando as pessoas olham para o seu casamento? Ou será que as pessoas estão dizendo, não, pastor, aqui na igreja está tudo bonitinho, aqui na igreja está tudo certinho. Papai aqui na igreja, ele é essa pessoa maravilhosa. Mamãe é essa pessoa tão amável, mas quando chega em casa, outra atitude, porque a motivação está errada. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, que você tenha o seu relacionamento com o foco de glorificar a Deus. Deus precisa ser glorificado na união do seu casamento. Deus precisa ser glorificado na união com os seus filhos. Deus precisa ser glorificado na união do seu lar. Se você estiver pensando em qualquer outra coisa, se você quer mostrar para o vizinho, se você quer mostrar para o pastor, se você quer mostrar para a liderança da igreja, se você quer mostrar para a sociedade que vocês estão bem, foco errado, motivação errada. A sua motivação precisa estar para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado através da sua vida, através da sua vida conjugal. O problema é quando os nossos desejos viram exigências. O problema é quando nós pegamos os nossos desejos e eles deixam de ser apenas desejo do meu coração e ele passa a ser uma exigência. É aquela situação, se não for do meu jeito, não vai ser. É igual aquele... Já viu aquele menino que joga bola, e aí vai todo mundo para a quadra e o menino vai lá com a bola debaixo do braço. E aí, quando chega lá, ele joga tal, e aí tiram ele do time. O time dele perdeu e tiram ele do time. E aí ele põe a bola debaixo do braço de novo e diz... Ele põe a bola debaixo do braço e diz, se eu não jogar, não tem jogo. Sabe, tem muitos casais agindo dessa forma. Por quê? Porque o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. E nós começamos a fabricar ídolos dentro do nosso coração que atendem a nossa exigência, que atendem o nosso desejo. Então, quando eu olho para o meu cônjuge e ele não atende os meus desejos, ele não atende as minhas exigências, eu começo a criar deuses, eu começo a criar ídolos dentro do meu coração, porque esses ídolos, eles são feitos por mim e eles vão satisfazer o meu desejo, eles vão satisfazer a minha exigência. E aí nós caímos num problema muito maior. Aí nós caímos na idolatria. E a idolatria é algo abominável por Deus. É algo que Deus não aceita. É quando os seus pensamentos tomam conta, controlam as suas ações. É quando amar o seu cônjuge já não é mais prioridade na sua vida. É quando o fazer bem para sua casa já não é mais prioridade na sua vida. Sabe, a gente vê mulheres que
que não tem o dom de cozinhar, né? E aí a gente pergunta, mas você não faz comida na sua casa? Não, não faço. Tal. E quando a pessoa não sabe, tudo bem, mas o problema é quando a pessoa não sabe, não se interessa, não faz, simplesmente porque o desejo do seu coração é outro, porque a sua motivação é outra. Sabe, as habilidades que Deus te deu, mulher, os dons que Deus te deu, mulher, esposa, eles são para você executar, para você desenvolver dentro da sua casa. Marido, o dom que Deus te deu é para que você alimente a sua casa. Sabe o dom que Deus te deu, marido? É para que a sua casa seja edificada pelas suas palavras. Seja sábio, mulher. Seja sábio, esposo. Resolva. Resolva os conflitos. Porque disso Deus vai pedir conta para todos nós. Evite palavras que gerem dúvidas. Queria que você memorizasse isso de forma muito simples e prática. Nós precisamos, urgentemente, parar de culpar o outro. Porque quando nós culpamos o outro, nós diminuímos a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Então, na prática, preste atenção nisso aqui. Depois você pode anotar ou eu posso mandar para você. Então, olha só. Algumas palavras que geram dúvidas no nosso resolver do conflito. Então, ao invés de você dizer, pode ser que eu tenha errado, seja honesto. Tire a palavra pode ser e diga, eu errei. Olha como que muda tudo. Ao invés de você dizer, talvez eu vou me esforçar mais, talvez eu pudesse me esforçar um pouco mais, tire talvez e diga, eu vou me esforçar mais. Ao invés de você dizer, provavelmente eu devia ter te escutado, tire provavelmente e diga, eu vou te escutar mais. Nós precisamos mudar o nosso linguajar. Agora, existem duas palavrinhas que elas são destruidoras das resoluções dos conflitos. Duas palavrinhas que geram muita dúvida. É a palavra se e a palavra mas. Quando você diz assim, sinto muito, se eu te fiz algo, você está colocando tudo em dúvida. Você não está assumindo a sua responsabilidade, a sua culpa diante da situação. Você está dizendo, se eu fiz, ou seja, talvez eu possa ter feito ou talvez não. Isso demonstra muita dúvida. E quando você gera dúvida no coração do seu cônjuge, você traz insegurança. Você traz um momento em que a pessoa não consegue olhar e identificar para resolver os problemas. Se você diz assim, me perdoe se eu te chateei. Quando você diz isso, você está colocando em dúvida se você cometeu ou não, se você fez aquilo ou não. Quando você for confessar algo para a sua esposa, quando você for confessar algo para o seu esposo, diga, eu errei. Não é se eu fiz. Agora o mas é mais perigoso. Porque quando você diz, eu sei que não deveria ter perdido a paciência, mas eu estava tão estressado e você falou tanto no meu ouvido que eu explodi. Mas se você não tivesse revidado, mas se você tivesse feito de forma diferente, mas se você tivesse me escutado, esse mas é terrível. Esse mas é destruidor. Quando você for admitir os seus erros, seja específico. Seja específico ao assumir as suas atitudes.
Sabe, quando nós não assumimos as nossas atitudes, nós chegamos num ponto onde você não faz o que você gostaria de fazer e você não faz também o que o seu cônjuge gostaria que você fizesse por ele. Então, preste atenção aqui numa situação muito prática, aqueles que gostam de futebol. Então, se você começa uma discussão com o seu cônjuge, e você começa a inventar mentiras, e você começa a inventar situações, e você começa, então eu estou falando do marido, ele começa a criar uma situação de conflito para que ele possa assistir o jogo de futebol. Então aquele conflito começa a virar aquela bola de neve, então a esposa começa a intrometer, e a esposa começa a interferir naquilo tudo. Quando assusta, o casal está brigado e ele não assistiu o jogo. Talvez você já tenha passado por isso. Os conflitos, eles começam a minar as nossas forças e nós não conseguimos desenvolver uma harmonia, uma unidade dentro do nosso lar. É preciso admitir os erros, resolver os problemas, confessar os nossos pecados. Sabe, outra coisa que nós precisamos olhar é que nós precisamos aceitar as consequências, porque elas virão. Sabe, quando nós resolvemos as nossas situações, as consequências vão vir. E nós precisamos admitir que elas virão. Nós não vivemos num mundo onde nós podemos ofender, onde nós podemos machucar, onde nós podemos magoar as pessoas. Sabe, isso tem uma consequência. Eu me entristeço muito quando a gente vê, e eu já vi várias pessoas, principalmente homens, que tratam a sua família com autoritarismo, com rigidez, com muita bravura. E muitos deles acabam sozinhos na sua velhice. Porque ninguém quer mais por perto. Porque as pessoas estão cansadas de tentar ajudar. Sabe, quando as consequências vêm, a gente precisa olhar para elas e isso precisa mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes. Sabe, o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas de fato e verdade. Sabe, nós precisamos expressar o nosso amor pelo cônjuge de fato e de verdade, sem fingimento. O que a gente encontra muitas vezes são casais que vivem uma vida, e aí eles dizem, não, pastor, é assim mesmo, a gente está acostumado a viver assim. Não! Sabe, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Tem uns que acreditam muito, e tem gente que diz até que é versículo bíblico, né? Aquela síndrome de Gabriela. Né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e você é sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Não, você precisa mudar. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter a capacidade de mudar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações, as suas falas. Nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos buscar a santificação, nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. Sabe, se você é crente, se você crê no Senhor Jesus, igreja, você precisa, então, caminhar nessa direção. Não desanime, vai para frente, lute, batalhe pelo seu relacionamento, batalhe pelos seus filhos. Maridos, tome a frente, tome a rédea e tomem postura. Esposas, busquem ser sábias dentro da casa de vocês, para que a sua casa seja edificada, para que a sua casa seja uma casa unida, seus filhos sejam rebentos da oliveira. Algumas dicas importantes para você mudar seu comportamento. Quero falar de forma bem rápida. Ore a Deus. Ore a Deus pedindo graça.
Busca a orientação do Senhor nas suas decisões. Sabe, se necessário for, busque ajuda. Tire os ídolos do seu coração. Pense mais no seu cônjuge. Olhe mais para as Escrituras Sagradas. E uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o fato que nós precisamos pedir perdão quando necessário. Pedir perdão não é fácil, porque pedir perdão exige humildade, pedir perdão exige que o orgulho se retire, pedir perdão exige uma atitude verdadeira. Sabe, nós precisamos, quando necessário, pedir perdão. O perdão é que traz cura. O perdão é aquilo que traz libertação quando nós o fazemos de forma verdadeira. E você precisa parar para ouvir o pedido de perdão. Sabe, muitos casais não têm tido sucesso nos seus relacionamentos porque não se para ouvir o pedido de perdão. Sabe, o que mais nós temos visto, nunca na história o divórcio esteve tão em evidência. E me entristece quando isso se torna algo natural dentro das igrejas. Sabe, nós precisamos entender que as pessoas reagem de forma diferente dentro do pedido de perdão. Algumas perdoam de forma mais rápida, outras precisam de um tempo maior. Isso precisa ser respeitado dentro dos relacionamentos. Nós não podemos exigir que a pessoa nos perdoe de forma imediata. Sabe, quando o perdão for exigido na vida, dentro da sua casa, nós precisamos ter uma prática muito importante, que é a oração. Ore com a sua esposa, ore com o seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo. A oração é a parte mais íntima, é a atitude mais íntima de um casal. A oração é aquela que aproxima o marido da mulher e a mulher do seu marido. E também aproxima os dois de Deus. Quando nós olhamos para os conflitos, nós precisamos entender algo, e eu quero concluir para que você entenda isso, como cristão, como cristã, para que você entenda isso. Quando nós olhamos para a ação do inimigo nas famílias, nós precisamos entender que o que ele quer não é simplesmente separar o marido da mulher. O que ele quer é separar você da presença de Deus. E quando nós temos famílias unidas, quando nós temos casais unidos, quando nós temos pais unidos com seus filhos, nós temos uma família unida com Jesus Cristo. Esse é o grande segredo. Para estarmos unidos com o Pai, nós precisamos ter união dentro da nossa casa. Conflitos vão vir? Sim, vão vir. Peguem todas essas dicas, todas essas orientações, apliquem na vida de vocês. Aplique de forma bíblica. Aplique olhando diretamente para as Escrituras. E aí vocês terão sucesso. Eu quero pedir que
você faça um exercício agora, hein? Nós vamos encerrar fazendo esse exercício e nós vamos orar. Você que está aí ao lado da sua esposa, você e os cônjuges que estão juntos, se você não está perto um do outro, fique próximo aí um do outro. Eu não consigo estar com minha esposa, ela está cuidando do nosso bebê. Eu até ia falar para eles virem aqui, mas ela está cuidando do nosso bebê. Nós temos um menino de 1 ano e 3 meses e outro de 8 anos. Ela está lá cuidando deles. Mas fique perto do seu cônjuge. E diga assim, um para o outro: no que depender de mim, o nosso lar estará sempre unido. No que depender de mim, o nosso lar estará sempre unido. Esta é a temática do lar cristão. Viver em união. Que Jesus te abençoe, marido. Que Jesus te abençoe, esposa. Que Jesus abençoe os seus filhos. Que a sua família, mesmo diante dos conflitos, mesmo diante das dificuldades, permaneçam em união. Esse é o propósito de Deus. Esse é o plano de Deus para as nossas famílias. Que onde você estiver, que o seu relacionamento entre casais possa ser um relacionamento que espelha Jesus Cristo e que difunde a glória de Deus. Que essa seja uma verdade na sua vida. Que essa seja uma verdade dentro da sua casa. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu famílias. Família é um projeto do Senhor. Família é um projeto que nasceu no teu coração, Pai. Por isso, família é algo que não vai ser destruído. Por isso, família tem que ser algo que está no desejo do nosso coração em vivermos unidos. Pai, eu oro pelos casais que, porventura, tiveram alguma discussão, algum conflito durante esta semana. Eu oro por aqueles casais, Pai, que, porventura, têm alguma coisa, algum conflito mal resolvido. Pai, que eles mudem o seu comportamento, que eles passem a orar ao Senhor, que eles passem a entender que a glória do Senhor está sendo ofuscada quando nós não resolvemos os nossos conflitos. Tua palavra nos diz que nós precisamos olhar para as situações difíceis de relacionamentos e resolvê-las antes que o sol se ponha. Pai, nos ajude a vivermos unidos nas nossas casas. Nos ajude, Deus, a vivermos dias felizes, dias alegres, assim como a tua palavra nos prometeu neste Salmo 128, que feliz é o homem, feliz é a mulher que teme ao Senhor. Pai, que os nossos filhos possam ser bênção na nossa vida, que nós possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. Pai, instrua a nossa mente, instrua o nosso coração, instrua a nossa vida através da tua santa palavra. Obrigado, Pai, por cada casal que participou conosco nesta noite. Que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre eles e que a tua graça e que a tua paz e que a tua alegria seja permanente e real na casa dos meus irmãos que estão a participar desta palestra, Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e sustentador. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Queria aí agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, pelo desafio lançado. Foi uma alegria estar com vocês. Espero que vocês tenham sido edificados. Espero que vocês tenham sido fortalecidos enquanto família do nosso Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde. Rogério, um grande abraço.
tá? Que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe a sua casa, a sua esposa, a sua filha, tá? E que vocês realmente sejam instrumentos de Deus na edificação e no fortalecimento de vidas aí em Eunápolis, Bahia. Espero um dia poder ter o privilégio de poder visitá-los, como o Rogério sempre nos convidou. Rogério é um amigo mais chegado que irmão. Rogério, você sabe que você mora no nosso coração, tá? Você sabe que você mora no nosso coração. Nós amamos muito você, Edília, a Nenenzinha, tá? Temos aí queremos ter a satisfação de conhecê-la. Tá bom? Que Jesus te abençoe, meu irmão, que ele te sustente e guarde o seu coração todos os dias da sua vida. Amém, Heber. Obrigado pelas palavras, meu irmão. Obrigado pela palavra de Deus que você trouxe nesta noite aos nossos corações. Nós todos fomos extremamente abençoados por essa palavra. Nós fomos edificados muito, Heber. E eu louvo a Deus pela sua vida. Nós tivemos a oportunidade, o privilégio de estudar juntos durante 4 anos no seminário ali em Belo Horizonte. Um tempo onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. Para a minha igreja, para a minha liderança, quando eu falei com eles que ia convidar você, e eu disse para eles algo que para mim é o mais importante para uma pessoa que fala para casais. Eu disse para eles que você não é uma pessoa que apenas fala muito bem para casais, mas eu louvo a Deus porque você vive de fato o que você prega, e tudo isso que você ensinou para nós nessa noite é algo que você vive. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da Vanessa, Amém. Das crianças, e peço a Deus que continue abençoando o seu ministério aí em Nobres, que você continue sendo bênção, continue sendo esse varão de Cristo, e certamente um dia que você nos conceder esse privilégio de vir nos visitar aqui na Bahia, nós teremos mais uma vez um momento agora de forma pessoal, né, com toda a igreja, a 4ª igreja, presidente de Eunápolis, e ouvindo vocês, certamente será um tempo de bênção. O convite já foi feito há bastante tempo, certamente no tempo oportuno, Deus vai providenciar uma forma de você estar aqui conosco, juntamente com o seu Amém. Será um privilégio. Deus derrame a graça dele sobre você. E eu quero te pedir para você aguardar um pouquinho só, que nós teremos uma palavra de um casal, que é o líder do Ministério de Casais aqui da nossa igreja, da 4ª igreja. E esse casal vai trazer uma palavra. E daqui a pouco você vai voltar para orar por nós, encerrando todo esse momento. Ok, Heber? Então aguarda um momento. Só daqui a pouco você volta aí para estar conosco. Só um minutinho só. Meus irmãos, daqui a pouquinho o nosso irmão pastor Heber vai estar conosco, mas agora nossos irmãos, nossa irmã Luciana e o nosso irmão Joilson, representando o Ministério de Casais, tem uma palavra para falar conosco, para transmitir ao nosso coração, falando em nome do Ministério de Casal. Nosso irmão Joilson e nossa irmã Luciana. Graça e a paz, amados, amém. Nós estamos aqui hoje apresentando, né, o Ministério de Casais, e em nome do Ministério de Casais nós queremos agradecer a presença de todos, né, que possa ter sido um tempo oportuno para termos aprendido, né, com essa palavra maravilhosa aí, né, do pastor, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, casais, que o Senhor possa estar abençoando a vida de Leiliana, que compõe também, ela e seu esposo, que compõem esse Ministério de Casais, o Alex, a Silvia, a Lariane, né, e o Edson, né, e também temos o pastor e a Edília como apoio, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, que essa live não venha ficar só aqui, mas que venha acontecer mais, e estamos orando, né, pedindo a Deus para que esse tempo passe, para que logo em breve possamos estar reunidos, né, no nosso encontro de casais, e que Deus possa abençoar a vida de vocês, de cada cônjuge. Essa palavra foi muito maravilhosa, e que de fato possamos aprender mesmo, né, a lidar com cada situação, que possamos aprender a reconhecer, né, o quanto erramos também, e que possamos, em primeiro lugar, né, estar buscando intimidade como casais, né, na presença do Senhor, que é o melhor, né, ter Deus como orientador das nossas vidas. Bênção de Deus.
bênção de Deus, a colocação da nossa irmã Luciana, aí representando o casal, juntamente com sua digníssima esposa, nosso irmão Joilson, nossa irmã Luciana, esse casal abençoado, e eles falaram aí em nome do Ministério de Casais. Então, foi, de fato, bênção de Deus, isso que eles transmitiram aí, e que o Ministério de Casal tem feito, meus irmãos, na quarta igreja, tem feito um trabalho muito bom, mesmo nesse momento de pandemia, estamos orando pelos casais, e nós queremos agradecer as pessoas que estiveram conosco nesse encontro. Louvamos a Deus pelos irmãos aí da igreja do pastor Eber, lá de Nobres, que Deus abençoe a vida de vocês, foi um tempo muito especial, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, e pedimos a Deus que continue abençoando a vida de vocês. Agradecer também os amados irmãos da congregação do Moisés Reis, casais abençoados que estiveram conosco, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Agradecer também os casais da quarta igreja, que Deus, aqui a sede, né, que Deus continue abençoando, sustentando, e todos os demais irmãos de Guaratinga, outras cidades aqui da nossa região, irmãos e amigos que aceitaram o nosso convite para estar conosco hoje nesta live. Que Deus abençoe a vida de vocês, e agora nós estaremos encerrando esse momento, e o nosso irmão pastor Eber vai estar orando a Deus, né? Ele vai estar nesse momento orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse momento, impetrando a bênção sobre nós, para que nós possamos continuar. Porque o Dia dos Namorados não acabou, gente. Agora nós vamos continuar esse momento agora a sós, aqueles que são casados, e aqueles que são namorados e noivos ainda não. Mas teremos um tempo oportuno, quando vocês casarem, vocês terão essa oportunidade. Mas aqueles que são casados vão continuar esse momento de namoro aí, que é muito bom. Então, nosso irmão Eber vai estar orando, pastor Eber vai estar orando por nós, e logo após impetrando a bênção sobre nossas vidas. Pai, louvado seja o teu santo nome, pela bondade do Senhor, em nos conceder mais esse momento de refrigério, este momento de edificação, este momento, Pai, de bênção na vida dos casais da tua igreja, Senhor. Pai, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos confrontou com a tua palavra, o Senhor nos abençoou, e nós temos a certeza, Pai, de que nós seremos melhores a partir de hoje. Casais melhores, famílias melhores, tudo isso com um único projeto, a glória e a honra do teu santo nome. Pai, que o teu grande amor por nós, que a graça infinita e eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão, a união do Santo Espírito repouse sobre a tua igreja, aqui em Nobres, em Eunápolis e em toda a face da terra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Eber, mais uma vez, reverendo Eber, queremos agradecer você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela disposição. Que Deus continue abençoando sua vida e toda a família aí. Muito obrigado e conte conosco. Estamos também à disposição de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço para todos. Que Jesus abençoe a todas as nossas famílias. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Gente, e vocês todos que nos assistiram, que Deus abençoe vocês e continue dando a todos uma noite especial na presença do nosso Deus. Um grande abraço a todos.